Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Dando continuidade aqui ao assunto, né, que é suicídio, é um assunto muito vasto. Talvez você diga assim, poxa, mas esse camarada aí só fica falando sobre isso. Bom, eu tenho muitas coisas para falar, mas isso tem nos chamado a atenção. Por que tem nos chamado a atenção? Porque é um assunto que precisa ser debatido. Eu creio que nenhuma pessoa em sã consciência gostaria de perder um ente querido de uma forma tão trágica, tão lamentável, tão traumática quanto o suicídio. Uma pessoa que ama verdadeiramente outra pessoa, perdendo já para uma doença, para um acidente, já é alguma coisa traumática, já é uma dor, digamos, que não se tem como expressar, somente aquelas pessoas que passam por isso. Imagine perder uma pessoa para o suicídio, um ente querido que tirou a sua própria vida. Somente quem passou por isso é que realmente sabe e entende o que eu estou falando. Todo santo dia, 32 pessoas tiram a sua vida. O Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios. E esse número vem crescendo ano após ano. Agora você pega 32 pessoas, multiplica por 365, vai dar um total de 11.680 pessoas. Desses 11.680 pessoas, uma parcela, não tem pesquisas específicas ainda para isso, mas há uma parcela significativa de pessoas que são evangélicas, são protestantes, frequentam uma igreja cristã. E hoje, particularmente, eu estou falando sobre o suicídio no meio da classe eclesiástica, ou seja, os pastores. O que leva um homem ou uma mulher a tirar a sua vida, o que está acontecendo com os pastores. E quando eu falo de pastores, eu estou falando daqueles pastores que estão comprometidos com a sua igreja, daqueles pastores que estão comprometidos com a palavra, daqueles pastores que não são estrelas no púlpito, daqueles pastores que não vivem rodeados de segurança, daqueles pastores que amam realmente as suas ovelhas. Não essas estrelinhas gospel que hoje em dia estão aí pulando, né? Neste céu não divino, graças a Deus por isso. Não, eu estou falando de pastores que estão comprometidos com a palavra de Deus. Então, olha que interessante, pessoal. Algumas pesquisas entre o público evangélico têm demonstrado que o número de pastores com problemas psiquiátricos tem aumentado. Segundo o psiquiatra Dr. Pércio, essas pesquisas têm apontado que entre os pastores esse índice é maior que em outras profissões. Recentemente foi verificado que em um grupo amostral, 26% eram pastores portadores de problemas psiquiátricos, no caso, depressão. Segundo a pesquisa de Lotufo Neto, médico psiquiatra e professor de medicina do Hospital das Clínicas em São Paulo, foi encontrado maior incidência de doenças mentais entre ministros protestantes se comparados à população em geral. E os transtornos depressivos responderam por 16,4% das doenças mentais encontradas nos ministros protestantes. Vamos lá, vamos dar continuidade, depois nós conversamos um pouquinho mais. Conforme pesquisas da Universidade do Rio Grande do Sul, a Unicinos, o pastor, líder carismático, ungido, investido da imagem de homem de Deus na comunidade, tem que estar sempre pronto e disponível para as atividades pastorais. Essa pronta disponibilidade, atrelada à falta de um horário determinado para as atividades pastorais, é apontada como uma das causas predisponentes a doenças. Essas atividades frequentemente demandam uma alternância de emoções, sepultamento pela manhã, reunião de liderança à tarde, casamento em final de tarde e culto à noite. Ou seja, a vivência num mesmo dia da dor, do luto, o exercício da lógica e a preocupação, a celebração de momento de alegria,
prédica e exortação. E atreladas a essa atividade, todas as emoções sentidas, expressas e contidas no veículo sagrado. Vamos lá, continuando. A função pastoral está atrelada às responsabilidades e preocupações com o reino de Deus, em uma forma ampla. Crescimento do reino, manutenção, assistência a líderes e a irmãos da igreja, entre outros. Todas estas causas, ou melhor, desculpe, todas estas coisas causam um desgaste físico e muitas vezes emocional. Existem alguns fatores de análise de uma depressão. Eu quero que vocês vejam o que o pastor tem que ser para as suas ovelhas. Presta atenção. Leiam aqui na sua tela o que o pastor tem que ser. Pronto, leram? É isso e até um pouquinho mais. O pastor tem que ser tudo isso aí, meus irmãos. E não tem homem na face da terra que aguente. Hoje nós somos tão pressionados. Eu digo por mim. Nós temos, eu trabalho, eu tenho uma empresa, cuido da igreja, tem curso de teologia, tem família, tem visitas. E tudo isso vai, além da imensa responsabilidade de que você não pode errar, todo mundo pode errar. O pastor não pode errar. O pastor é o homem que não pode ter erros, o pastor é o homem que não pode ter pecados, o pastor é o homem que só tem que acertar, o pastor é o homem que tem que dar um exemplo de mansidão, o pastor é um homem que tem que dar um exemplo de lucidez, o pastor é um homem que tem que ter uma calma de fazer inveja a Moisés, o pastor é um homem que tem que ter uma paciência muito superior à de Jó, o pastor é um homem que tem que ter uma inteligência superior a José e a Daniel, o pastor é um homem que tem que interpretar sonhos, o pastor é um homem que tem que ter revelações, o pastor é um homem que tem que saber pregar muito bem, o pastor é um homem que tem que ter uma família maravilhosa, seus filhos são imaculados, sua esposa é uma virtude só de mulher. Mas na realidade não é bem isso. Muitos dos nossos irmãos não têm aguentado e têm tirado a vida. Agora, questão de uns anos, eu estava até lendo essa matéria, 3 pastores nos Estados Unidos, em menos de 30 dias, de uma forma brutal. Enforcamento, e lá nos Estados Unidos, como há uma diferença enorme em relação a nós, aqui no Brasil, em relação ao porte de arma, a grande maioria atirando na própria cabeça. Teve o caso de um pastor que sentou à mesa para fazer suas refeições e ele simplesmente tirou a arma, apontou para sua cabeça e na frente da esposa e dos filhos ele se suicidou. O que acontece, o que leva um homem a tomar uma atitude dessa? O que leva é que tudo isso que eu falei, tudo isso que eu mostrei para vocês, tem nos pressionado, além da nossa guerra espiritual, que a nossa guerra é constante, a nossa guerra é 24 horas. E agora você talvez pergunte, mas quem mandou você querer ser pastor? Pastor é um chamado. E quando nós somos realmente chamados para servir, não para ser servido, é por isso que eu digo, há uma diferença de pastores que servem e pastores que são servidos. Tem aqueles que são verdadeiros abutres, que estão sugando as ovelhas. Lá no livro de Ezequiel já fala sobre esse tipo, sobre essa raça de pastores aí, onde estão lá sugando. Mas não é sobre eles que nós vamos comentar hoje. Hoje não. Hoje nós não vamos falar sobre esse bando de hipócritas. Hoje o assunto é para pastores comprometidos. Meu irmão e minha irmã, você que está me vendo e ouvindo, o seu pastor precisa da sua ajuda.
O seu pastor precisa sim das suas orações, mas ele precisa que você se coloque à disposição dele. Ele precisa que você se apresente como voluntário, não assumindo uma obra que lhe foi imposta, mas que você diga: pastor, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para ajudar, eu posso até não saber fazer as coisas, mas eu estou aqui para diminuir o seu fardo. Segundo o Instituto Schiffer, lá dos Estados Unidos, 70% dos pastores americanos, e isso eu digo, se lá nos Estados Unidos está assim, eu creio que no Brasil é igual ou até pior. 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Vai anotando aí, meu irmão. 71% dos pastores estão esgotados fisicamente e emocionalmente. 72% dos pastores relatam que só estudam a Bíblia no dia em que vão trazer o seu sermão. 80% dos pastores acredita que o ministério pastoral afeta negativamente o relacionamento com a sua família, ou seja, esposa e filhos. E 70% dizem não ter um amigo próximo. E meus irmãos, eu creio que essa porcentagem que eu falei agora por último, de amigos próximos, é o que mais tem afetado a vida dos pastores. Por quê? Porque todos nós precisamos de um amigo. Todos nós precisamos de uma pessoa para desabafarmos. Todos nós precisamos de uma pessoa para contarmos muitas vezes aquele segredo que está lá no nosso íntimo, nos machucando, nos moendo, e nós queremos compartilhar com alguém, ouvir, claro, até uma palavra de repreensão, mas uma palavra que venha falar o nosso coração, uma palavra movida pelo amor, uma palavra que venha chamar a nossa atenção, mas de uma forma não nos condenando nem nos julgando, mas de uma forma em que venha nos orientar. E sabe por que os pastores, a grande maioria dos pastores, não tem amigo? Porque os seus amigos de hoje são os seus traidores de amanhã. Eu já passei por isso. Pessoas que se diziam meus amigos, pessoas que frequentavam a minha casa, pessoas que saíam comigo, hoje se tornaram verdadeiras víboras que me pegaram pelo calcanhar. Estou de pé pela graça e misericórdia de Deus. Mas isso não é o que aconteceu comigo. Não. Isso eu tenho conversado com inúmeros, com vários pastores. E todos eles relatam a mesma situação. São pastores que são traídos, são pastores que são humilhados, são pastores que, sabe, que dentro do seu ministério, pastores que confiaram em alguém, pastores que depositaram em alguém a sua confiança, foram pastores que foram, sabe, pisoteados. E saem da igreja, saem amaldiçoando aquele que estendeu a mão. E isso machuca. E machuca muito. E o que nós, pastores, fazemos numa situação dessa? Me digam. O nosso refúgio e socorro bem presente no dia da angústia é Deus. Deus tem ouvido as nossas orações, mas nós precisamos de alguém aqui na terra também para caminhar ao nosso lado. Mas quem vai caminhar ao nosso lado? Quem se dispõe a caminhar ao nosso lado? É mais fácil um pastor ter uma amizade com um líder de outra religião do que ter uma amizade com
um que professa a mesma fé. Eu digo isso com tristeza. Eu digo isso com muita tristeza. Nós, boa parte da nossa jornada, nós caminhamos sozinhos. Nós passamos pelo deserto sozinhos. Nós sofremos sozinhos. Nós apanhamos sozinhos. Nós passamos por dificuldades, por lutas, por provações, por problemas sozinhos. O nosso choro é no silêncio do nosso quarto. Muitos, sabe, quantos chegavam para mim: pastor, o senhor tem que viajar, o senhor tem que fazer trilha, o senhor tem que nadar, o senhor tem que surfar, o senhor tem que fazer isso. Que ânimo dá de fazer isso? Tudo sozinho? Tudo isso você faz com pessoas que você confia. Tudo isso você faz com pessoas que você tem amizade, tem relacionamentos. Mas o pastor, ele é automaticamente ele é isolado da sociedade. E quanto mais isolado ele fica, mais depressivo ele se torna.